Também hoje, se o quiserdes, nesta Assembleia, os vossos olhos podem fixar o Salvador. De fato, quando dirigires o olhar mais profundo do coração para a contemplação da sabedoria, da verdade do Filho único de Deus, então os teus olhos verão a Deus. Feliz Assembleia a que a Escritura afirma que os olhos de todos estavam fixos nele. Como desejaria que esta Assembleia recebesse um testemunho semelhante, que os olhos de todos, dos não batizados e dos fiéis, das mulheres, dos homens e das crianças, não os olhos do corpo, mas da alma, olhassem para Jesus. Impressa sobre nós está a luz do teu rosto, ó Senhor, ao qual pertencem a glória e o poder nos séculos dos séculos. Amém. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre Orígenes, a vida e o pensamento deste que não é um santo tido como canonizado, né? Até por conta da dificuldade de se encontrar os seus escritos, no sentido da própria vida biográfica, né? Mas, no entanto, nós temos uma realidade profundamente espiritual a respeito de Orígenes, da sua vida e da sua obra, e com certeza elenca aquele seleto e grandioso grupo dos santos sem S, né? Que nós costumamos falar. E o Papa Bento XVI dedica não somente um capítulo, mas 2 capítulos sobre a vida, a obra e o pensamento de Orígenes de Alexandria, certo? E olha só que bonito que começa falando. Foi um mestre verdadeiro, assim recordavam com saudades e emoção os alunos de Orígenes. Não só um brilhante teólogo, mas uma testemunha exemplar da doutrina que transmitia. Eusébio de Cesareia, que foi o seu biógrafo entusiasta, diz que ele ensinou que o comportamento deve corresponder exatamente às palavras, e foi sobretudo por isso que, ajudado pela graça de Deus, induziu muitos a imitá-lo. Toda a sua vida foi percorrida por um profundo anseio pelo martírio. É interessante porque o pai de Orígenes, Leônidas, foi mártir, né? Foi um dos cristãos decapitados quando ainda Orígenes era pequeno, pela perseguição do imperador Sétimo Severo, né? Que, aliás, emplacou grande perseguição contra os cristãos, e um dos mártires foi justamente o pai de Leônidas, o pai de Orígenes, Leônidas, que deixa uma carta, uma breve biografia para o seu filho, né, da sua vida, e encoraja, inclusive, Orígenes a não temer a morte, né, e também, se preciso fosse, dar a vida por amor a Cristo e a sua igreja. E foi assim que Orígenes cresce, sobretudo com esse desejo de receber esse batismo de sangue, né? Isso é interessante porque nos primórdios da igreja as pessoas eram batizadas somente quando tinham em si realmente a consciência de que o batismo significava a grande possibilidade, e a grande maioria se concluía realmente nisso, se verificava realmente nisso, a grande possibilidade de morrer mártir, né? Ou seja, de dar a vida por Cristo mesmo, dada as perseguições da época. E, bom, de certa forma, isso acontece com Orígenes, né? Ele não morre mártir, mas, no entanto, momentos antes da sua morte, anos antes da sua morte, pouco tempo, na verdade, ele é preso e cruelmente torturado, né? Na verdade, Orígenes ele falece, ele morre devido à debilidade em que se encontra o seu corpo, depois, o seu físico, né? Depois dessa tortura que ele recebe após o seu encarceramento, né? Justamente porque era cristão. Mas o Papa Bento XVI ele faz questão de destacar que o Orígenes ele imprimiu na história da teologia e do pensamento cristão uma grande característica, né? Que foi justamente, que a gente pode selecionar aqui como 2 grandes percepções. A primeira foi a sua exegese. O que é exegese? Exegese é a maneira como você lê a Sagrada Escritura, né? A Sagrada Escritura, você sabe, dividida em Antigo e Novo Testamento. Na época em que o cristianismo começa a se organizar, na época ali de Orígenes, nós temos também algumas heresias. Dentre elas, as heresias que fundamentavam a base do seu pensamento, né, de que o Novo Testamento era único e de que o Antigo Testamento não servia para nada, né? Então, quer dizer, na verdade, era uma heresia que negava o Antigo Testamento. E
somente olhava a partir da vida de Cristo. Ora, é uma tentação que às vezes as pessoas, principalmente quem está começando a caminhada na igreja, incorre às vezes de analisar, nossa, mas para que serve o Antigo Testamento? Né? Aliás, são leituras difíceis de compreensão, você requer ali, em boa parte dos livros, um mínimo de aprofundamento bíblico. Bom, e no entanto, o que as pessoas não sabem, não imaginam, é que no fundo, o Antigo Testamento, quando lido à luz do Novo, e é isso que Orígenes traz para a igreja, né? Ele tem toda uma luz, né? O facho de luz que até então era obscurecido pelo desconhecido, né? Antes da vinda de Cristo, é agora acendido, né? É agora iluminado a partir da vida de Cristo para o Antigo Testamento. Então, ele diz até algo interessantíssimo, né? Que é como a casca, né, ali da castanha, né? O Antigo Testamento, a princípio, parece ser ali amargo, né, de difícil compreensão, mas, no entanto, quando você chega na semente, você vai descobrindo os mistérios que o envolvia, né? Então, quer dizer, é como Orígenes apresenta o Antigo Testamento como o invólucro, né, do Novo Testamento, sem o qual a semente não poderia vir a ser fruto. Isso é muito bonito, isso traz uma grande compreensão da unidade, né, do próprio magistério da igreja. Orígenes, ele tem grande influência no magistério da igreja, na maneira como nós, como os padres da igreja, concebem o próprio magistério, né? Então nele está a fundação da teologia na explicação das Escrituras. Fazer teologia, para Orígenes, era essencialmente explicar e compreender a Escritura. E ele faz isso tão bem que ele foi o autor mais fecundo dos primeiros 3 séculos cristãos, né? Então veja, são mais de 33 epístolas, cartas, 320 livros e 310 homilias. Vai poder datar aqui São Jerônimo, né? A respeito de Orígenes, né? Então São Jerônimo escreve que Orígenes deixou aí grande legado na sua vida tão fecunda, né? Para os padres da igreja, para a própria igreja. E o seu pensamento, que é o segundo momento, né? Eu dizia que são 2 aspectos. O primeiro, então, é teológico, na exegese bíblica, né? Então, na leitura e na interpretação bíblica. E o segundo é justamente na leitura orante da Bíblia. Veja, não sei se você conhece, mas é de fundamental importância aprendermos a rezar com as Sagradas Escrituras. E são 4, pelo menos 4, os degraus da leitura orante da Bíblia, a chamada Lectio Divina. Então, como que se fundamenta a Lectio Divina? Primeiro, pela leitura, né? A leitura atenta da Sagrada Escritura, pausadamente, né? Então, isso exige um ambiente, exige também um momento de pausa ali. Então, primeiro, a leitura. O segundo é justamente o que é que essa leitura está falando ao meu coração naquele momento, né? A minha vida naquele momento, né? Então, é como se fosse a pergunta jogada, né, a nós, a pergunta direcionada a nós, da própria palavra de Cristo, como se Cristo estivesse indagando-nos, né? A terceira é a resposta, né? O que é que eu vou falar a partir disso? Qual é a minha resposta? Então ela é profundamente oracional. Então você reza com a palavra de Deus, entende o que é que Deus está falando para você naquele momento, você responde, corresponde a esta palavra, né? Justamente trazendo a fecundidade da sua vida. Então por isso que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz porque ela não é somente lida, mas ela também é um convite à prática. O cristianismo é prática, não é somente teoria, né? E por fim, o último degrau é a contemplação, aquilo que os padres da igreja e o próprio Orígenes vai dizer como o vértice mais difícil de se alcançar, né? Mais custoso, porque exige certo esforço do nosso espírito, né? E sobretudo da nossa vontade. Além de se criar o hábito da leitura, é preciso se criar o hábito da oração, que vem por meio do hábito da leitura, a fecundidade, né, da prática, e por fim, então, a contemplação, que é quando não mais o autor sagrado somente fala a nós e não mais somente respondemos, mas nós fazemos parte, né, da palavra. Então, quer dizer, lembrando sempre que o Logos é o verbo que se fez carne. Da mesma maneira, este verbo, a palavra de Deus, deseja se encarnar em nós. E é por isso que na Santa Missa, antes de comungarmos da Eucaristia, nós comungamos da palavra. Não sei se você já reparou, mas no altar, ali no presbitério, né, onde fica o altar, fica também o ambão. O ambão o que é? É justamente a mesa da palavra,
onde ali é lida a primeira leitura, geralmente tirado do Antigo Testamento, o Salmo, que é uma resposta à primeira leitura, a segunda leitura, geralmente tirada do Novo Testamento, das cartas dos apóstolos, e por fim o Evangelho, que é a vida de Cristo, né? Dita a nós e configurada a nós. Então, você comunga dessa palavra primeiramente. Por isso que a Santa Missa é a maior oração da face da terra, né? Então, você está ali comungando da palavra para depois comungar de Cristo, justamente para significar isso. Aquela palavra está agora se encarnando em você, sendo uma com você, da mesma maneira que o Verbo divino se fez carne, né? Então, aquilo que não é somente uma simbologia, mas é sobretudo um memorial. Por isso que Jesus diz, né? Fazer isso em memória de mim. E é justamente a oração com a qual nós iniciamos a nossa aula de hoje. Orígenes, ele diz justamente isso. Como desejaria que esta assembleia ali, né, ativa na Santa Missa, recebesse um testemunho semelhante, que os olhos de todos, os não batizados, os dos fiéis, das mulheres, homens, crianças, não os olhos do corpo, mas da alma, olhassem para Jesus. Impressa sobre nós está a luz do teu rosto, ó Senhor, ao qual pertencem a glória e o poder nos séculos dos séculos. Amém. Que Orígenes, o grande Orígenes de Alexandria, possa interceder por nós, para que possamos ter uma vida fecunda de oração com as Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras que é para nós bússola na vida, é fecunda, é luz para os nossos passos, lâmpada para os nossos pés, é viva e eficaz e também vivificante para nós. Um grande abraço e até a próxima aula.